Boa noite. Boa noite. A Polícia do Rio divulga os antecedentes criminais dos 27 mortos na Operação do Jacarezinho. 25 tinham passagem pela polícia. Os outros dois, um deles menor de idade, estavam envolvidos com o tráfico de drogas, segundo depoimentos das famílias à polícia. A polícia da Bahia prende 7 suspeitos de envolvimento no assassinato de tio e sobrinho flagrados furtando carne em um supermercado. No Paraná, Luiz Felipe Manweiler é condenado por matar a mulher Tatiane Spitzner. Um conflito entre índios Yanomamis e garimpeiros deixa feridos em Roraima. No quarto dia de confrontos em Jerusalém, centenas de palestinos e policiais israelenses ficam feridos. Os Estados Unidos aprovam o uso emergencial da vacina da Pfizer em adolescentes com mais de 12 anos de idade. Documentos revelam que o Itamaraty se mobilizou na compra de cloroquina, apesar dos alertas sobre a ineficácia e os riscos no tratamento da Covid. O Instituto Butantan diz que pode suspender a entrega de doses da Coronavac no fim de semana. Falta matéria-prima da China para fabricar a vacina. O Jornal Nacional começa agora. O Instituto Butantan alertou que pode não ter mais doses de Coronavac para entregar a partir do fim de semana. A China ainda não liberou um novo lote de matéria-prima para fabricar a vacina. O Butantan entregou hoje 2 milhões de doses ainda do primeiro contrato entre o Instituto e o Ministério da Saúde. Dos 46 milhões de doses da Coronavac previstos até abril, pouco mais de 45 milhões foram repassados ao Programa Nacional de Imunizações. O que falta, quase 900 mil doses, será entregue na quarta-feira. Do segundo contrato, de 54 milhões de doses, um primeiro lote de 1 milhão e 100 mil doses será liberado na sexta-feira. Mas, a partir daí, o cenário é incerto, porque o Instituto não tem mais matéria-prima para continuar a produzir. O presidente do Butantan, Dimas Covas, disse hoje que se os insumos não chegarem até a semana que vem, o cronograma de vacinação pode atrasar. Nós temos a previsão de entrega dos 100 milhões até setembro. Tínhamos feito um adiantamento dessa previsão para até agosto, mas nesse momento tudo fica em interrogação. Então preocupa muito, sem dúvida nenhuma, que o cronograma de vacinação, não nesse momento, né, mas a partir de junho, poderá sofrer algum impacto. O invase da Coronavac está parado desde a última semana de abril. É a terceira vez que o Butantan interrompe a produção por falta do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo que vem da China. Hoje, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, voltou a atribuir o atraso na chegada do IFA às recentes declarações do governo brasileiro contra o governo chinês. A informação que temos é de que já existem 10 mil litros de insumos prontos na Sinovac, aguardando a autorização do governo da China para o embarque. E cada vez, repito, que manifestações são feitas aqui de forma desairosa, desrespeitosa em relação à China, isso cria dificuldades claramente para a autorização do governo chinês para o embarque desses insumos para o Brasil. O mesmo laboratório Sinovac disponibiliza insumos para um país vizinho, aqui o Chile, que não agride a China, que não tem o seu presidente falando mal do governo chinês, do povo chinês, da China e nem da sua vacina. E o fluxo é normal de entrega desses insumos para o Chile, porque não é para o Brasil. Dos quase 18 milhões de vacinas prontas que o Chile recebeu desde janeiro, 15 milhões vieram da Sinovac. E ajudaram o país a entrar no seleto grupo das nações que já vacinaram quase metade do público-alvo contra a Covid. O governo chileno nunca relatou atraso na entrega da vacina. Em março, ao acompanhar a chegada de um lote da Coronavac no aeroporto de Santiago, o embaixador chinês afirmou que a China está empenhada em ajudar o Chile no combate à Covid e manifestou disposição para facilitar a entrega de mais vacinas ao país. No Brasil, a relação entre o governo federal e a China segue tensa desde o começo da pandemia, com ofensas e deboches públicos e nas redes sociais contra a Coronavac. Na última sexta-feira, os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Saúde, Marcelo Queiroga, e o chanceler Carlos Alberto Franco França tiveram uma reunião com o embaixador da China para pedir ajuda na liberação da matéria-prima para produzir vacinas.
Os presidentes do Butantan, Dimas Covas, e da Fiocruz, Nízia Trindade, também participaram do encontro virtual. O Jornal Nacional apurou que, durante a reunião, a Embaixada da China cobrou do governo brasileiro manifestações públicas de apoio. Reclamou que os frequentes ataques colocam a China numa posição desconfortável junto à comunidade internacional. E deixou claro que, se nada for feito, não haverá empenho na liberação do IFA. O Palácio do Planalto afirmou que o Ministério das Relações Exteriores é responsável por responder às críticas do governo de São Paulo. O Itamaraty afirmou que Brasil e China dialogam e trabalham constantemente no enfrentamento da crise sanitária, que a Embaixada do Brasil em Pequim acompanha permanentemente o processo de autorização de exportação de IFAs, que autoridades chinesas se comprometeram a fazer todo o possível para cooperar com o Brasil neste momento e reiteraram que eventuais atrasos não são intencionais, já que a China está exportando IFA para diversos países, o que gera expressiva demanda e sobrecarga nos trâmites burocráticos. Nos Estados Unidos, a Agência Reguladora de Medicamentos aprovou hoje o uso emergencial da vacina Pfizer-BioNTech em adolescentes maiores de 12 anos de idade. O Canadá fez o mesmo na semana passada. A CPI da Covid vai pedir ao Itamaraty cópias de documentos que mostram que o governo se mobilizou para comprar cloroquina, apesar dos alertas dos cientistas sobre a ineficácia do tratamento contra a Covid. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, telegramas mostram que o então ministro Ernesto Araújo queria garantir o fornecimento de cloroquina mesmo após alerta. A TV Globo também teve acesso a telegramas internos do Itamaraty. No dia 16 de abril do ano passado, por exemplo, o Ministério enviou um telegrama à Embaixada do Brasil em Nova Delhi, na Índia, em busca de contato com autoridades indianas. Desde março do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro já vinha defendendo o uso do medicamento. Muito agradeceria a Vossa Excelência informar às autoridades indianas de que o Ministério da Saúde pretende adquirir o lote oferecido pelo governo indiano de 5 milhões de tablets de hidroxicloroquina. No dia seguinte, em novo telegrama à embaixada, o Itamaraty disse que o Ministério da Saúde tinha interesse na compra e que já tinha até pedido ajuda à Organização Pan-Americana da Saúde, e fala em urgência. Os documentos também deixam claro que, mesmo após a Organização Mundial da Saúde interromper os testes com cloroquina por razões de segurança e de várias entidades médicas aqui do Brasil alertarem para os riscos de efeitos colaterais, o Itamaraty seguiu consultando empresas e acionando o corpo diplomático no exterior. Segundo a Folha, um telegrama do dia 4 de abril do ano passado relata que o presidente Bolsonaro teria dito em conversa telefônica com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi que o Brasil havia tido resultados animadores. Integrantes da CPI da Covid já avisaram que Ernesto Araújo, além de falar sobre a atuação na compra de vacinas contra a Covid, terá que responder a perguntas sobre os telegramas no depoimento marcado para a próxima semana. Um dos focos da CPI é justamente o esforço do governo em apoiar um medicamento que, segundo a ciência, não funciona para a Covid e ainda traz riscos para a saúde dos pacientes. O PT já apresentou o requerimento para que o Itamaraty envie à CPI da Covid cópias de telegramas ou outras comunicações formais. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, do MDB, disse que vai investigar o caso. A cloroquina é um tema muito importante para a investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito e nós precisamos saber definitivamente de quem foi a ordem ou quem a transformou em política pública, né, em detrimento da imunização da população brasileira, que era o único caminho para administrar essa crise sanitária. Senadores governistas defenderam o ex-chanceler. No meu entendimento, e como membro da CPI, esse foco do hidroxicloroquina está sendo uma fumaça. Estamos perdendo tempo com isso. Nós temos que buscar outros fatos mais relevantes, porque mesmo que a gente finalize a CPI, entregue ao Ministério Público, e na defesa os ministros vão defender dizendo, olha, era a única ferramenta que se tinha. Nesta semana, além da cloroquina, a CPI também vai tratar da compra e distribuição das vacinas contra a Covid.
Amanhã, os senadores vão ouvir o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. A Anvisa, ligada ao governo federal, é quem aprova o uso das vacinas no Brasil. Nós procuramos o Palácio do Planalto para comentar a denúncia de mobilização do governo para a compra de cloroquina. Mas a assessoria encaminhou o questionamento ao Ministério das Relações Exteriores. O Itamaraty disse que atua em coordenação com outros órgãos do governo brasileiro e que, desde o início da pandemia, manteve contato com autoridades, laboratórios e empresas de outros países. Missionários que trabalham com os índios Yanomami dizem que falta cloroquina onde ela realmente é necessária, no combate à malária. A foto foi publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. Uma menina Yanomami de 8 anos aparece desnutrida por causa de complicações da malária, doença infecciosa transmitida por mosquitos e que pode levar à morte. A criança está internada nesse hospital em Boa Vista desde o dia 23 de abril. Ela está curada da malária, mas ainda em tratamento contra a pneumonia, anemia e desnutrição crônica. A foto foi feita em uma das 360 aldeias da terra Yanomami, que abriga cerca de 27 mil índios. O missionário católico Carlos Equini, que trabalha há 4 décadas com os Yanomami, foi quem obteve a imagem. Essas aldeias estão assim, abandonadas, todas elas sem assistência. Só assistência saltuária, porque não há equipes, a equipe é desfalcada de pessoas. Tem, inclusive, postos de saúde que estão fechados há meses na terra Yanomami. Dário Copenaua, uma liderança Yanomami, diz que o caso da menina não é isolado. Todos os profissionais estão faltando para cuidar dos nossos parentes, por isso esses combates de malária não está conta essa assistência. E outras comunidades são fechadas por falta dos profissionais da terra Yanomami. Esses pacotinhos, remédios, não suficiente. Por isso, é um dobro de malária está na cabeça dos Yanomami hoje na terra Yanomami. O missionário católico afirma que um dos medicamentos em falta é a cloroquina, que é indicada pelo Ministério da Saúde contra a malária. Cloroquina, o remédio para a malária, era contado. Estavam recomendando que o uso fosse muito restrito na caso de necessidade, ou seja, não havia abundância dele também. Parece que para outras coisas tem, mas para isso não. Em 2014, foram quase 3 mil casos de malária entre os Yanomami. 5 anos depois, perto de 17 mil casos. Segundo a Fiocruz, 80% das crianças da etnia sofrem com desnutrição crônica. Especialistas em saúde afirmam que a presença de garimpeiros na terra Yanomami é o principal fator para a propagação da malária. Ao longo dos anos, lideranças indígenas vêm cobrando das autoridades uma fiscalização mais intensa contra os invasores, mas nem a pandemia afastou os garimpeiros. O Ministério da Saúde afirmou que há medicamentos suficientes para atender às necessidades da região, que sempre envia suprimentos extras para compor o estoque quando há surtos de malária. Que existe dificuldade para localizar alguns grupos indígenas que são nômades e que no distrito Yanomami, 75% da população receberam a primeira dose da vacina e 55% a segunda dose. A Polícia Federal está apurando um confronto armado que aconteceu hoje entre garimpeiros e índios Yanomamis em Roraima. A área é de difícil acesso. Segundo um relatório da FUNAI, por volta das 11 horas de hoje, garimpeiros portando armas de fogo em 7 barcos atiraram contra indígenas da comunidade Palimiú. Ainda, segundo a FUNAI, os índios revidaram ao ataque. 5 pessoas ficaram feridas, 1 indígena e 4 garimpeiros. A comunidade do Palimiú fica na terra indígena Yanomami, a noroeste de Roraima, cerca de 260 quilômetros de Boa Vista. Ao Jornal Nacional, o líder indígena Júnior Yanomami, presidente do Conselho de Saúde Indígena, disse que na troca de tiros morreram 3 garimpeiros, mas 5 ficaram feridos. E 1 Yanomami foi ferido de raspão na cabeça. Eu fui hoje no região do Palimiú,
onde aconteceu o tiroteio na região do Alto Alegre. Morreram os 3 garimpeiros e 5 feridos, e um Yanomami ferido na cabeça, mas passa bem. Então, todos os Yanomami estão assustados, com medo, estão solicitando apoio da Polícia Federal, Exército, Polícia Militar, e pode acontecer outra retaliação, outro tiroteio. Isso não é a primeira vez que aconteceu isso na própria comunidade, já aconteceu a 3ª vez isso. Eu trouxe um garimpeiro para Boa Vista e entreguei para a Polícia Federal com a FUNAI, e ele vai ser ouvido pela Polícia Federal, entendeu? Mas eu trouxe todos os cascos de munições de metralhador, de calibre 12, de 38, .40, todos os tipos de armas que se encontra o homem branco. Então, sim, aconteceu. Todos os povos Yanomami estão com medo, estão tudo desesperados. Fontes da Polícia Federal relataram ao Jornal Nacional os mesmos números: 3 garimpeiros mortos e um índio ferido. O líder da Associação Utucara Yanomami confirmou o confronto, mas diz que não houve mortes. Me relataram, durante de tiroteio, corre para o outro lado, assim, uma grande confusão nesse momento. Aí eles me falaram, os 4 garimpeiros foram feridos, foram baleados. E um Yanomami ficou ferido, mas ferimento leves, não está muito grave. Não morreu Yanomami, não morreu de garimpo. Áudios circularam na internet sem a comprovação. Em um deles, um homem supostamente garimpeiro diz que estariam armados para enfrentar os americanos, termo usado para se referir aos índios. A informação sobre o ataque chegou à Polícia Federal por volta das 3 da tarde. Cerca de 10 agentes da PF estão preparados para seguir ainda hoje para a região. A PF ressaltou que ainda precisa chegar ao local para esclarecer exatamente o que aconteceu. Um grupo de especialistas em direitos dos povos indígenas, nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, enviou uma nota de recomendação ao governo brasileiro, pedindo a proteção dos indígenas durante a pandemia. Os especialistas elaboraram 23 recomendações sobre cuidados com a saúde e direitos dos povos indígenas e afirmam que a vacinação de todos, sem discriminação, deve fazer parte de um plano nacional. O Alan Severiano traz o ritmo da vacinação e a situação da pandemia no Brasil com os dados reunidos pelo Consórcio de Veículos da Imprensa. Alan, boa noite. Boa noite, Mariana, Fachel, boa noite a todos. Nós começamos hoje com os números da vacinação. Nas últimas 24 horas, 581.772 pessoas receberam a primeira dose e 326.608 pessoas tomaram a segunda. De ontem para hoje, o total de vacinas aplicadas foi, portanto, de 908.380. No país, o total de vacinados com a primeira dose chegou a 35.909.617, ou 16,96% da população. 18.073.591 pessoas receberam também a segunda dose, ou 8,54% da população brasileira. Hoje, 24 estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Em azul escuro, os que mais vacinaram com a primeira dose. E os 5 primeiros são hoje Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Agora, o balanço da pandemia. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.018 mortes. Já são 423.436 vítimas da Covid no país. De ontem para hoje, o país confirmou 31.811 novos casos e o total chegou a 15.214.030. A média de casos segue dentro da estabilidade, mas teve hoje a 5ª alta seguida, variação de 7% em relação a 2 semanas atrás. São, em média, 60.371 novos casos por dia. A média de mortes também está em estabilidade, mas com redução de 13%. São, em média, 2.087 mortes por dia no Brasil. No mapa agora, a situação nos estados. Apenas um, Roraima, aparece com alta na média de mortes, em vermelho. 10 estados estão em estabilidade e aparecem no mapa em amarelo.
E em azul, com queda, temos 15 estados e o Distrito Federal. As maiores reduções foram no Rio Grande do Norte e em Goiás. Os detalhes sobre o seu estado e outras informações sobre a vacinação você confere em g1.com.br/coronavírus. Mariana Fachel. Obrigada, Alain. Boa noite, Alain. Muito obrigado. E mais de 300 palestinos e dezenas de policiais israelenses ficaram feridos em mais um dia de confrontos na esplanada das mesquitas em Jerusalém. No quarto dia de confrontos, a violência foi aumentando a cada hora. As manifestações, que começaram na sexta-feira do lado de fora, no portão de Damasco, hoje se mudaram para o coração da cidade velha. 8.000 palestinos protestaram dentro do complexo da mesquita de Al-Aqsa depois das orações do amanhecer. Exigiam o cancelamento da marcha para comemorar o aniversário da tomada por Israel do lado oriental de Jerusalém em 1967, na Guerra dos 6 Dias. Os palestinos montaram barricadas e jogaram pedras na polícia. A resposta foi gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral. Entre os feridos, 300 palestinos e 21 agentes israelenses. O confronto se espalhou pelas ruas em torno da cidade velha. Palestinos atacaram um carro israelense a pedradas. O motorista reagiu e atropelou um palestino. Horas depois, a marcha dos israelenses foi em frente, mas o percurso foi mudado para evitar a esplanada das mesquitas. Para os muçulmanos, a mesquita de Al-Aqsa é o terceiro local mais sagrado do mundo. Para os israelenses, aquela área é o Monte do Templo, um lugar onde teriam existido 2 templos judeus na antiguidade. O estopim da atual onda de protestos é um plano do governo de Israel para construir novas moradias com a desapropriação de casas onde vivem palestinos no lado oriental de Jerusalém. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não abre mão de expandir as moradias em todas as áreas da capital. O grupo Hamas, que controla o território palestino da faixa de Gaza, acusou Israel de travar uma guerra religiosa contra os fiéis palestinos na cidade ocupada de Jerusalém e iniciou uma escalada do conflito. Foram 7 foguetes e um deles atingiu uma casa. O parlamento israelense foi esvaziado, assim como o Muro das Lamentações. Crianças foram levadas a abrigos antiaéreos. A reação israelense foi rápida. Bombardeios na faixa de Gaza mataram 20 palestinos. Um deles seria um comandante do braço militar do Hamas, as Brigadas Al-Qassam. Segundo o Hamas, 9 eram menores de idade. Um míssil antitanque, disparado pelos palestinos, atingiu um carro civil no sul de Israel, ferindo uma pessoa. No início da noite, o ministro da Defesa de Israel declarou uma zona de exclusão na fronteira com Gaza. O Vaticano, que defende a divisão de Jerusalém entre israelenses e palestinos, acompanha tudo com muita apreensão. Ontem, o Papa Francisco pediu o fim da violência e soluções que respeitem a identidade multicultural daquela cidade santa. Um dos maiores oleodutos dos Estados Unidos está fechado desde um ataque cibernético no último sábado. Por ele, passam 45% do diesel, da gasolina e do querosene de aviação que abastecem a costa leste americana. A suspensão já provocou um aumento do preço dos combustíveis. A Polícia Federal Americana atribuiu o ataque a uma organização criminosa do leste europeu. Aqui no Brasil, a retomada de algumas indústrias, como a automobilística, deixou à mostra uma disputa de vários setores por um componente bem pequenininho e que faz toda a diferença. Uma peça pequena, mas sem ela, celulares não funcionam, carros novos não andam. Por isso, indústrias tão diferentes travam uma disputa pelos semicondutores, matéria-prima dos chips que deixam tudo mais tecnológico.
O problema é que os semicondutores estão em falta no mundo inteiro. Esse analista de tecnologia diz que a produção dos componentes é muito concentrada na Ásia. E a região teve problemas, como uma grande estiagem. Utiliza-se muita água na produção dos processadores, nas fábricas, e então essa estiagem está impactando a produção de processadores em Taiwan. Nós também tivemos problema de incêndio de fábricas no Japão de chips, o que acabou também impactando. Os impactos já chegaram ao Brasil. A indústria automobilística sentiu primeiro. Estamos com uma cobertura baixa de estoque de peças e componentes que usam os semicondutores. Então, nós estamos fazendo um monitoramento diário, vamos dizer assim, de toda a cadeia logística, né? Um carro mais moderno usa de 300 a 400 semicondutores. No início da pandemia, as montadoras suspenderam as encomendas porque andar de carro zero não era prioridade. Esses componentes foram parar nas fábricas de computadores e celulares, que estavam em alta com o avanço do home office. Mas aí, quando o consumidor voltou para as concessionárias, a indústria automobilística foi para o fim da fila esperar pela vez de comprar semicondutores. Na primeira semana de abril, 5 montadoras estavam com problemas nas linhas por diversos fatores ligados à pandemia. 10 fábricas em 4 estados estavam paradas, total ou parcialmente. A crise de fornecimento também bateu na porta das empresas de eletroeletrônicos, principalmente das que fabricam tablets, computadores e celulares. Isso tem afetado, então, algumas empresas, gerando alguns atrasos de entrega. Entretanto, não me parece que o consumidor tenha percebido isso. Por quê? Porque os estoques, tanto existentes nas indústrias como no varejo, deram conta de atender a essa demanda. Fica claro que a necessidade de você ter uma indústria forte no Brasil, ela é estratégica para momentos de dificuldade como esse que nós estamos passando. Os juros mais altos previstos para a nova linha de crédito dos pequenos negócios preocupam economistas. O programa de crédito para micro e pequenas empresas acabou em dezembro e não foi renovado. O Congresso está votando uma proposta para retomar o Pronamp como uma linha de crédito permanente. O Senado aprovou um texto que foi modificado na Câmara e deve ser votado novamente pelos senadores amanhã. Uma das mudanças que está sendo proposta nessa nova versão do Pronamp preocupa os micro e pequenos empresários. No ano passado, os juros cobrados eram de 1,25% mais Selic, que é a taxa básica da economia. Agora serão de até 6% mais Selic, o que hoje daria uma taxa máxima de 9,5% ao ano, que é considerada alta para quem é pequeno e enfrenta os problemas decorrentes da pandemia. O presidente do Sebrae Nacional avalia que a tendência de alta da taxa Selic vai deixar ainda mais cara a linha de crédito. As taxas de juros não vão atrair muito, pelo momento, a micro e pequena empresa. Foram várias variáveis que não ajudaram muito do fim do ano para cá. A pandemia agudizou, as vendas caíram, o tempo, vamos dizer assim, de recuperação foi passando cada vez mais. Os meses de janeiro, fevereiro, março e abril foram difíceis. O ideal mesmo era que nós ficássemos numa taxa aí por volta de 3% ao ano. O secretário de Produtividade do Ministério da Economia diz que no novo Pronamp, os donos de pequenos negócios terão mais tempo para pagar pelo empréstimo e que os juros maiores ainda estão abaixo dos praticados no mercado. Hoje a taxa média para micro e pequena empresa é de 35% ao ano. Quando a gente fala de Selic mais 6, a gente está falando de até 6, pode ser menos. A concorrência bancária vai definir isso. Esse pouquinho a mais ele vai ser muito diluído, por isso nós também aumentamos o prazo. Este economista diz que o cenário é crítico e que o programa, mesmo sendo permanente, deveria prever uma taxa menor para este ano. Numa situação em que a economia está muito em crise, você coloca uma taxa mais baixa. Começar já com uma taxa muito alta é dizer, olha, é dizer para as empresas, não acessem o programa. Tá certo? Vai ter muito poucas empresas que vão conseguir acessar esse programa, infelizmente. Veja a seguir, a Polícia do Rio divulga os antecedentes criminais dos 27 mortos na Operação do Jacarezinho. No Paraná, o biólogo Luiz Felipe Manweiler é condenado a mais de 30 anos de prisão por matar a mulher Tatiane Spitzner.
A Polícia do Rio divulgou os antecedentes criminais dos 27 mortos na Operação do Jacarezinho. 25 tinham passagens pela polícia. Os outros 2, um deles, menor de idade, estavam envolvidos com o tráfico de drogas, segundo depoimentos das famílias à polícia. Um policial civil também morreu. As informações estão num relatório da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil. O documento traz as anotações criminais dos 27 mortos. Pelas informações, 25 tinham passagens pela polícia. 2 não tinham. 12 por crimes relacionados ao tráfico. Os outros por crimes como posse e uso de drogas, roubo, porte ilegal de armas, receptação, lesão corporal e desacato. Na semana passada, a polícia havia dito que todos os mortos tinham antecedentes criminais. O relatório revela ainda que dos 27 mortos na favela do Jacarezinho, 16 já tinham sido presos. A polícia diz que fez a operação para combater também o aliciamento de crianças e adolescentes por criminosos. Nessa operação, um menor de idade acabou morto. Caio da Silva Figueiredo tinha 16 anos e é um dos mortos que não tinham anotação criminal. O relatório da polícia traz o trecho do depoimento de um parente dele que contou que Caio era usuário de drogas e disse ter ouvido dele que estava vendendo drogas à noite. Outro que aparece sem registro de passagens pela polícia é Natan Oliveira de Almeida. No depoimento de uma parente dele, que também consta no documento da polícia, ela diz que Natan estava trabalhando para o tráfico de drogas na comunidade do Jacaré. O relatório não fala como as 27 pessoas foram mortas, mas em um dos casos, uma parente relata o que diz ter visto com Francisco Fábio Araújo Chaves, dentro da comunidade. Em depoimento à polícia, a mulher contou que ele saiu de casa informando que iria até a Boca comprar maconha e que às 8h15 da manhã avisou por telefone que tinha fugido para uma casa com os traficantes depois que a polícia chegou e houve troca de tiros. Segundo a mulher, ele contou que estava ferido com um tiro na mão e por estilhaços no pé. A mulher diz que foi até a casa em que ele estava e viu 2 corpos e 2 presos vivos, um deles Francisco, e que Francisco foi colocado no interior do caveirão, como é chamado o blindado da polícia, e percebeu que ele apresentava apenas ferimentos na mão. O relatório não mostra o fim do depoimento da mulher. Moradores acusaram a polícia de ter praticado execuções durante a operação. Em vídeos nas redes sociais, eles denunciaram que suspeitos teriam sido mortos mesmo depois de se entregarem. A eventual participação das pessoas em práticas criminosas não autoriza qualquer tipo de atuação estatal no sentido da execução. Foi uma operação absolutamente injustificável sob qualquer critério técnico. A polícia nega que tenha havido execução. Os policiais contaram que foram recebidos a tiros por bandidos quando chegaram à comunidade. Os registros de ocorrência feitos na Delegacia de Homicídios revelam que os confrontos aconteceram em pontos relativamente próximos dentro da favela. As mortes ocorreram em pelo menos 10 pontos do Jacarezinho, mais no centro da comunidade. 20 suspeitos morreram nas ruas, 6 numa única travessa e outros 14 em outras travessas, becos e vielas. Os outros 7 homens foram mortos dentro de casas da comunidade. Muitas ficaram com as marcas. A operação teve 250 policiais. Pelos registros, 29 estão envolvidos nas 27 mortes investigadas. A Delegacia de Homicídios recolheu 26 armas dos policiais que relataram ter participado dos confrontos que terminaram em morte. Também foram apreendidas outras 24 armas com os suspeitos. O Ministério Público do Rio, a Defensoria e a Ordem dos Advogados do Brasil começaram a ouvir hoje relatos de moradores e parentes dos mortos. Algumas famílias denunciaram abusos dos policiais. Foram relatados indícios de execução, inclusive uma das famílias relata que presenciou isso. As 2 outras famílias relatam que ficaram sabendo, nos terceiros, que isso aconteceu. 2 delas também viram, pessoalmente, que existiu ali um desfazimento da cena do crime, e que
pode caracterizar, não é certo, mas pode caracterizar, inclusive, fraude processual. O governador do Rio, Cláudio Castro, e o Ministério Público do Estado não quiseram gravar entrevista. A Secretaria de Polícia Civil informou que há como fazer perícia no local sem os corpos e que tudo será esclarecido nas investigações. A Polícia Civil disse também que segue em busca dos 19 criminosos com prisão decretada pela Justiça que não foram localizados na operação. A polícia da Bahia prendeu 7 suspeitos pelo assassinato de 2 homens flagrados numa tentativa de furto em um supermercado. A polícia cumpriu mandados de prisão em Salvador e em Conceição do Jacuípe, a 98 quilômetros da capital baiana. Foram presos o gerente da segurança do supermercado Atacarejo, 2 seguranças e 4 suspeitos de tráfico de drogas. Eles não tiveram os nomes divulgados. No supermercado, a polícia apreendeu documentos e computadores. No dia 26 de abril, Bruno Barros da Silva, de 29 anos, e o sobrinho dele, Ian Barros da Silva, de 19, foram detidos por seguranças do supermercado porque teriam furtado 4 pacotes de carne. Bruno chegou a enviar uma mensagem de áudio para uma amiga, pedindo dinheiro. Meu parceiro, se liga, eu rodei aqui no Nordeste aqui, vai ver se desembolam direito, 700 reais vai pagar esse carne que eu peguei aqui. Mas não deu tempo. Parentes denunciaram que os seguranças entregaram jovens a traficantes do bairro Nordeste de Amaralina, próximo ao supermercado. Os corpos foram encontrados no porta-malas de um carro com marcas de tiros e sinais de tortura. Depois do assassinato dos jovens, veio à tona outra denúncia, envolvendo seguranças do mesmo supermercado. A polícia já abriu inquérito para investigar. 3 adolescentes disseram ter sido detidas por seguranças porque estariam furtando na loja. Elas afirmaram que foram entregues a criminosos e que 2 conseguiram fugir. A outra contou que passou horas em poder de bandidos, sendo espancada. Isso teria acontecido em outubro do ano passado. As jovens disseram que não deram queixa à polícia na época porque ficaram com medo. A ação era algo muito padrão com aquele grupo de seguranças, que tiveram uma atuação direta. E nesse caso específico, que culminou no duplo homicídio, ficou claro para a gente, no curso da investigação, de que houve realmente esse contato entre esse grupo de seguranças com os traficantes da área. Em nota, o grupo Atacarejo declarou que vai continuar colaborando com as autoridades para esclarecer o caso e que a empresa não tolera qualquer tipo de violência. Hoje, o secretário de Segurança da Bahia falou sobre as investigações. Foi a coisa mais difícil e mais complicada e mais grave que eu já peguei aqui. Em vez de chamar a polícia para resolver o problema, chama o crime organizado. Isso eu não vou permitir. No Paraná, os jurados condenaram agora à noite o biólogo Luiz Felipe Manweiler a quase 32 anos de prisão pelo assassinato da mulher, Tatiane Spitzner. Ao vivo, de Guarapuava, Wilson Kirsch tem mais informações. Boa noite, Kirsch. Oi, Mariana. Boa noite para você, boa noite a todos. Os 7 jurados, todos homens, entenderam que Luiz Felipe Manweiler matou Tatiane Spitzner em 2018. Para chegar a esse resultado, eles responderam a 11 perguntas formuladas pelo juiz. A decisão era individual e secreta. Eles não podiam se comunicar. Luiz Felipe Manweiler foi condenado por homicídio com 4 qualificadoras: feminicídio, meio cruel, motivo fútil e emprego de asfixia. Foi condenado também por fraude processual por limpar vestígios de sangue de Tatiane. A pena é de 31 anos e 9 meses. De acordo com as investigações, Luiz Felipe Manweiler matou Tatiane Spitzner e jogou o corpo dela pela sacada do apartamento onde moravam, no 4º andar. Imagens de câmeras de segurança registraram Tatiane sendo agredida várias vezes por Luiz Felipe Manweiler naquela noite. Um laudo do IML apontou que ela morreu por asfixia causada por esganadura. A defesa de Manweiler sempre negou esse crime e diz que Tatiane caiu da sacada por acidente. Com a decisão, Luiz Felipe Manweiler volta para a penitenciária de Guarapuava, onde já está preso há 2 anos e 9 meses. A defesa dele acabou de informar que vai recorrer da sentença. Mariana, Fachel. Obrigada, Kirsch. Boa noite.
Hora da previsão do tempo. Aqui no Rio está fazendo já um friozinho. Será que as temperaturas vão continuar assim? Quem conta pra gente é a Anne Lotterman, direto de São Paulo. Anne, boa noite para você. Você tem a resposta, né? Tenho sim, Mariana. Vou contar tudo. Boa noite para você, para o Fachel, boa noite a todos. Tem uma nova frente fria que começa a subir pelo país. Está vendo essas nuvenzinhas brancas aqui? Pois é, essa aqui já é a frente fria. Amanhã ela chega até o Paraná, provocando muita chuva em grande parte da região sul. Em toda essa área azul escuro aqui, é onde tem previsão de chuva e o sol nem vai aparecer. A chuva ela vai ser forte na região de Passo Fundo, Chapecó, Florianópolis, Indaial e em Porto Alegre com um volume um pouco menor. A frente fria ela chega ao sudeste na quarta-feira com chuva também. Em São Paulo, amanhã a máxima é de 27 graus. Depois cai para 22 com chuva que pode ser forte. E a temperatura não passa dos 19 na quinta-feira. Campo Grande terá uma leve queda na temperatura na quarta e na quinta-feira. Mas amanhã o calorão vai ser alto, viu? 34 graus de máxima. Nessa madrugada o destaque é o frio em várias cidades. Curitiba com mínima de 12 graus. São Paulo, Belo Horizonte e Brasília com mínima de 13, Rio de Janeiro só 14 e a partir de quarta pode gear no sul do país. Frio durante a noite e calor ao longo da tarde. No Rio, a máxima chega aos 30 graus. Em São Paulo, 27, Goiânia, 29, Cuiabá, 37, Teresina, Palmas, Belém e Porto Velho, máxima de 32 graus. Mariana. Anne, na região norte, a chuva continua? Continua sim, viu? Ao longo de toda a semana, inclusive. Esse mapa aqui ele mostra onde a chuva ela vai ser mais volumosa até sábado. E ela continua forte em praticamente toda a região norte, até essa faixa leste aqui do Nordeste e nessa área mais colorida do Paraná, Santa Catarina, até o sul de São Paulo. Amanhã os maiores volumes estão em Manaus, Belém, Boa Vista, Maceió e também Salvador. Tempo firme em quase todo o centro-oeste, sudeste, parte do nordeste e no norte do Paraná e nessa faixa aqui do litoral da fronteira com o Uruguai. No nordeste pode ventar forte desde o Recôncavo Baiano até o Maranhão, com rajadas de 50 km por hora. E esse vento acaba deixando o mar agitado também, principalmente no litoral de Ilhéus, na Bahia, até Maceió, com ondas de 2,5 metros. É isso, Mariana. Até amanhã. Até amanhã, Anne. Obrigada. Até amanhã. A seguir, a liberação oficial do abraço entre parentes e amigos na Inglaterra. E as formas de combater a solidão de quem respeita o isolamento. A Inglaterra anunciou novas recomendações que vão entrar em vigor na semana que vem. Entre elas, a liberação do abraço entre familiares e amigos. O Reino Unido reduziu para 3 o nível de alerta de Covid numa escala que vai até 5. Isso significa que a transmissão do vírus não é considerada alta. Quase 54% dos britânicos já receberam ao menos uma dose da vacina. Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte não registraram nenhuma morte por Covid hoje. Os óbitos e hospitalizações caíram para o nível mais baixo desde julho do ano passado. Enquanto por aqui o abraço liberado ainda é uma realidade distante, atitudes simples aliviam a solidão do isolamento. É através de videochamadas que o professor Felipe tira um tempinho do dia para ajudar muita gente na pandemia. Ele organizou um grupo de voluntários que faz contato com quem está sentindo mais a falta de companhia neste momento. Idosos, idosas que estejam em situação de isolamento, que estejam se sentindo solitários e que estão em busca de conexão com pessoas. São cerca de 100 voluntários espalhados pelo país, falando com gente de todo canto, como a Dona Maria, que mora sozinha no Rio de Janeiro. Tem sido muito bom para mim, porque eu sinto falta de chegar no final do dia e
sabe? Conversar com alguém, ficar sozinha é muito difícil. A pandemia aumentou distâncias. As duas casas vizinhas em Sarzedo, na Grande BH, hoje parecem longe uma da outra. De um lado está a dona Verônica, de 70 anos, que passou a recorrer ao telefone para manter uma amizade que já dura 44 anos. Alô, dona Maria? Tudo bem? O telefone da dona Maria não tem recurso para videochamada. E tem isso. Conversa boa precisa de algo a mais. Tem que estar frente a frente, né? Porque você, pelo telefone, você não está vendo com quem você está conversando, ué? Foi aí que a dona Verônica teve uma ideia daquelas. Sabe quando vem um estalo que muda tudo e de uma maneira muito simples? Ela pediu para o marido fazer uma pequena intervenção no muro que separa as duas casas. Olha só, ele removeu um tijolo, fez um rebaixamento e promoveu o reencontro seguro entre as duas amigas. Dona Maria, a senhora está aí? Estou aqui. Tudo bem? Tudo bem. As duas se veem, conversam, sem precisar sair de casa. Elas já tomaram as 2 doses da vacina contra a Covid e seguem tomando todos os cuidados. Se todos estivessem fazendo tudo que é o certo, que pede para ser feito, talvez não tinha acontecido tantas mortes. A dona Maria, de 79 anos, fica em pé no degrau de tijolos. A prosa dá energia. A gente faz um esforcinho, né? Tirou da coluna, não sinto mais nada, não. Se uma quer passar algo para outra, o gancho e a sacolinha resolvem a situação. Desse jeito, vão abastecendo a amizade antiga e se distanciando da solidão. E ela também, toda a vida, me deu o maior apoio em tudo. Então, a gente não podia ficar distante uma da outra. A pandemia tem gerado solidariedade também entre pessoas que nunca se viram antes. Thaís, por que você está nessa fila? Para pegar ajuda alimentar, né? Porque com essa pandemia as coisas ficou bem mais difíceis. Porque eu estou desempregada. A fila na Parada São Jorge, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, começa cedo. São mães de família com filhos para criar, sem emprego e renda. Entre elas, Daniela, que vive nessa casa com 3 filhos. Hoje, por exemplo, tem pouco arroz. Sempre falta alguma coisa, nunca está tudo completo. Nesse mercado, quem precisa mata a fome sem gastar R$1. A pessoa doa para eles, entendeu? E eles chamam a gente, cadastram a gente e dá todo mês as comprinhas pra gente. Próximo. Muito arroz, 2 açúcares. A feira funciona na garagem da casa da Letícia. Tem comida que chega para todo mundo? Para todo mundo a gente ainda não consegue, né? Tem muita gente que precisa, que procura a gente, mas a gente não está conseguindo atender porque a demanda é muita aqui na comunidade. Mas a gente está atendendo 150 famílias, né? A crise econômica tem dificultado o acesso de muitas famílias ao que deveria ser básico. A necessidade de isolamento social para conter a transmissão do vírus impõe uma nova realidade, principalmente para os mais pobres. Nesse cenário, pequenos gestos podem, se não mudar o mundo, transformar as vidas de muitas pessoas. Renata é artesã. Sem renda desde o começo da pandemia, ela teve que eleger prioridades para manter a casa. Deixar de pagar a conta para comprar alimento. Os boletos se acumularam e ela não conseguiu pagar as contas de telefone. Já fiquei umas, 3 semanas sem estudar porque não tinha internet. E foi pela rede que chegou a solução para a família. Renata contou a história dela num aplicativo sem fins lucrativos e gratuito, que conecta quem está devendo contas de consumo com quem pode ajudar pagando um boleto. A doadora que pagou a conta da Renata é do Rio de Janeiro. Bem longe, em Sydney, na Austrália, mora outra voluntária que assumiu a conta de luz da Vanessa, também moradora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Sua ajuda veio do outro lado do mundo. Que tal isso? Um projeto de anjos, né?
para ajudar quem precisa. Caiu mesmo do céu. Vanessa se vira, fazendo faxinas e vendendo crochê. Quantas contas de luz você chegou a ficar sem pagar? Eu fiquei com 5. Eu dava preferência mais para estocar comida. O elo que conectou pessoas de mundos tão distantes foi criado pelo analista de sistemas Alexandre Caruso. A gente está precisando de ações como essa, da gente se unir num momento difícil para todos, em níveis diferentes, mas todos estamos precisando de ajuda. Sem sombra de dúvida, ainda há esperança no ser humano. Na página do Jornal Nacional você encontra informações sobre formas de ajudar quem precisa no seu estado. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente, hoje com o filme Pantera Negra. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.